A paz do Senhor Jesus, este é o canal A Paz de Cristo. Estamos aqui nesse dia maravilhoso para meditar na Palavra de Deus. Você que é inscrito em nosso canal, muito obrigado. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, compartilhe o vídeo, deixe o seu joinha, deixe aí o seu like. Vou ficar muito feliz por você participar desse canal. Meus queridos irmãos, livro de São Lucas, capítulo 15, versículo 11 a seguir, parábola do filho pródigo, diz assim: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço disse ao pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço fome? E levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido, e vesti-lhos, e pondo-lhe um anel na sua mão e alparcas nos pés. Trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. E o filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, ouviu as músicas e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. Ele lhe disse: Veio teu irmão, e o teu pai o matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai insistia com ele, mas respondendo ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda, e com as meretrizes mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Amém, meus queridos. Que Deus possa nos iluminar, que o Espírito Santo fale no teu coração através dessa pequena palavra. Meus queridos irmãos, nós vemos, meus queridos, essa situação, Jesus contando esta parábola, que ela é bem representada nesse dia que estamos vivendo. Este pai, este homem, este filho, que estava, meus queridos, diante do seu pai nesse momento, pedindo a parte da sua fazenda a qual pertencia a ele. E o seu pai, a Bíblia não diz que ele questionou com seu filho,
Então a Bíblia diz que ele partiu a sua fazenda. E logo depois de alguns dias, ele ajuntou tudo a qual era dele e foi embora para uma terra distante. Mas a Bíblia fala para nós que ali, meus queridos irmãos, ele começou a desperdiçar a sua herança. A herança a qual o seu pai tinha dado a ele. Mas a Bíblia nos fala, meus queridos irmãos, que ele começou a gastar tudo a qual ele tinha, porque nós sabemos que nesta terra, os amigos, você só tem amigo, nós só temos amigos, principalmente os jovens, só tem amigos, meus queridos irmãos, quando você tem dinheiro. Quando você tem dinheiro, brota amigo de tudo quanto é canto, de tudo quanto é lado. Mas veja, meus queridos irmãos, a situação desse jovem, que outrora, meus queridos irmãos, tinha na casa do seu pai a fartura, uma mesa farta, abundância, prosperidade, não faltava-lhe nada. E assim, então, a situação deste jovem caiu em tanta decadência, que a Bíblia diz, meus queridos irmãos, que ele gastou tudo. E ninguém lhe dava nada, porque quando você tem fartura, quando você tem ganho, você tem dinheiro, você gasta. Aparece amigo de tudo quanto é canto. Mas a Bíblia diz, meus queridos irmãos, que houve uma grande fome naquela terra. E de repente ele começou a padecer necessidade, sofrer ali, queridos irmãos, porque ninguém lhe dava nada. E a única coisa que apareceu para esse jovem foi um trabalho numa fazenda, cuidar de porcos. E a fome dele era tão grande, ele começou a padecer necessidade, desejou comer as bolotas dos porcos. Queria encher o seu estômago, porque nesse momento a qual ele passava, ele estava moribundo, sujo, sem sandálias nos pés, sem dinheiro, sem nada. Então a Bíblia diz que ele caiu em si. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Meus queridos irmãos, só nesse momento de tribulação, de desprezo, pessoas faziam descaso dele. É a mesma coisa nos dias de hoje. Quantos jovens estavam no mundo das drogas, no mundo do crime, na prostituição, na mentira, no jogo. Ouviu a palavra de Deus, foi limpo, foi purificado, recebeu umas vestes novas. E agora, meus queridos irmãos, Satanás vem, lança a seta e tira essa pessoa dos caminhos de Deus. E lança para as trevas, porque outrora ele já era trevas. Jesus limpa e Satanás vem e faz a pessoa cair novamente em transgressão. E este jovem, meus queridos irmãos, estava enfrentando essa situação. E ele, tornando em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço fome. Mas a Bíblia diz que ele diz bem assim, ó, reconheceu que estava num fracasso, em situação precária. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. O 19, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. Porque, meus queridos irmãos, aqueles homens, melhor dizendo, que trabalhavam ali com seu pai na fazenda, tinha fartura, tinha tudo, e ele estava padecendo necessidade. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe o pescoço e o beijou. Meus queridos irmãos, a situação daquele jovem não era fácil, assim como muitos jovens estão nesse mundo, afastados dos caminhos de Cristo. Voltaram, meus queridos irmãos, comer as bolotas de Satanás,
Satanás não tem dó de ninguém, ele é um porco. Satanás quer manchar, quer arrancar as vestes que muitos jovens têm. Muitos estão na casa do Senhor hoje. Por isso que nós devemos orar pelos jovens, para os jovens, principalmente para esses jovens que estão agora, meus queridos irmãos, muitos na adolescência. Porque Satanás sabe, meus queridos irmãos, que os jovens são os futuros obreiros do dia de amanhã. E Satanás não quer que muitos cheguem aos pés de Cristo. Ele quer atrapalhar, ele quer lançar os projetos de Deus por terra na vida desse jovem. Mas não vai não, porque o sangue de Jesus tem poder. A Bíblia fala, meus queridos irmãos, que esse jovem, meus queridos irmãos, reconheceu as suas falhas. Se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. O 21 diz, e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Veja, meus queridos irmãos, ele reconheceu as suas falhas, os seus erros, os seus pecados. Os meus queridos irmãos, o único que pode dar a solução do problema para um homem, para uma mulher, para uns jovens, é o nosso Deus. E ele reconheceu aqui, meus queridos irmãos, que ele não era digno de ser chamado o filho. Mas o pai lhe disse aos seus servos, trazei depressa o melhor vestido, e vestiu-lhe, e pondo-lhe um anel na sua mão e alparca nos seus pés. Veja, meus queridos irmãos, esse jovem estava moribundo, estava sujo, com as suas vestes sujas, suja do pecado, sujo da vaidade, das coisas impuras. E a Bíblia diz que o pai, meus queridos irmãos, disse, trazei com os seus servos, trazei depressa o melhor vestido, vestiu-lhe e pondo-lhe um anel na sua mão e alparca nos seus pés. Meus queridos, vestidos são as vestes, meus queridos irmãos, nos dias de hoje, que Jesus troca. Coloca os vestidos limpos e tira os sujos. Coloca um anel na sua mão e faz um pacto. Agora você faz um pacto com Deus para representar, meus queridos irmãos, o seu retorno ao Evangelho. E a Bíblia diz que ainda mata um bezerro cevado e se alegra comendo este bezerro cevado. E ele diz aqui no 24, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Meus queridos irmãos, Deus, ele se alegra quando ele vê um servo retornando à casa dele. Aquele que outrora fez com esse filho pródigo e agora retorna. Então recebe de Deus o vestido, a alparca, o anel na mão, o alparca nos pés. E começaram a alegrar-se. O 25. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e achegou perto de casa, ouviu as músicas e as danças. E chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão, e o teu pai o matou, um bezerro cevado, porque o recebeu sã e salvo. O próprio Deus se alegra quando o homem se reconhece os seus pecados e rende aos pés de Cristo. Esse jovem aqui não ficou satisfeito. Assim muitos no nosso dia, quando um jovem retorna, e aí Deus começa a abrir as portas, derrama a bênção, renova com o Espírito Santo, e os que já estão na casa com seu pai, que não caíram, que não pecaram, não fizeram algo para entristecer a Deus, fica revoltado ao ver o jovem dotado dos dons espirituais, cheio do Espírito Santo, Deus usando, e os que estão mais velhos na casa ficam revoltados. Estou há tanto tempo aqui, não recebi um dom. Estou há tanto tempo aqui na casa de Deus, não recebi o dom da palavra, não recebi o dom da revelação, da visão, da profecia. Ficam com inveja. Mas o 28 diz, mas ele indignou-se e não queria entrar. E saindo o pai insistia para com ele, mas respondendo ele disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento.
e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. E vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. O pai responde. Ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Então, meus queridos irmãos, é motivo de alegria quando a alma se achega a Cristo. É motivo de alegria quando um jovem que estava afastado, que desperdiçou a sua herança, vamos dizer assim, com as meretrizes, com as prostituição, com as coisas, com os prazeres mundanos, quando retorna, a Bíblia diz que os anjos fazem festa. Assim, meus queridos irmãos, são exemplo para aqueles que estão de pé, para que nós não venhamos a olhar para esse mundo tenebroso. Não fazer, meus queridos irmãos, como este filho pródigo, que rejeitou o amor, o abraço do pai por causa de uma herança. Porque herança, meus queridos irmãos, não podemos jogar fora. E a herança que Deus tem para nós está no céu. E esse jovem ficou revoltado com seu pai. Mas ele disse para ele: Filho, lembra-se, tu estás sempre comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas o 32 diz: Mas era justo alegrarmos nós e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi-se achado. Assim Deus quer fazer com você, quer fazer com todos aqueles que estão caídos. Deus quer renovar a aliança. Aquele pacto que você tinha com Deus antes foi quebrado porque você não deu crédito à palavra de Deus. Mas ainda há oportunidade. Faça como esse jovem. Esse jovem, meus queridos irmãos, o filho pródigo, o filho mais novo. Ele diz bem assim no versículo 18: Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Ele reconheceu as suas falhas, ele reconheceu os seus pecados e recebeu do Pai o perdão. E assim o Senhor fez uma aliança com ele. Arrancou, meus queridos irmãos, aquelas vestes velhas, sujas, moribundas, colocou as vestes novas, colocou sobre ele também, meus queridos irmãos, o anel representando um pacto com Deus. E colocou, meus queridos irmãos, matou para ele um bezerro cevado. E ali retornou à casa do seu pai. Que você que está afastado, você possa retornar novamente, fazer como este filho pródigo, que retornou, tinha tudo nas mãos, mas foi gozar a sua vida no mundo. Que Deus possa fazer um movimento especial na tua vida. Que o Espírito Santo possa falar no teu coração aquilo que eu não sei, mas que o Espírito Santo sabe. Aonde está, meus queridos irmãos, a ferida, Ele cura. Onde precisa da libertação, Ele liberta. E eu sei que você precisa da salvação. E Deus quer novamente fazer na tua vida, após o retorno para Cristo, escrever o teu nome novamente no livro da vida. Que Deus possa falar em teu coração. Que o Espírito Santo te ilumine. Você que ainda não aceitou a Jesus, aceita Jesus. Retorne, você que está afastado, rapidamente, porque o tempo passa. O tempo está passando. O relógio de Deus está contando as horas, esperando você. Que Deus abençoe, que a paz do Senhor Jesus esteja no teu coração. Um abraço do canal A Paz de Cristo. Fiquem todos com Deus.